Olá, olá, querido aluno Conquistar, bem-vindo. É bem legal poder estar contigo mais uma vez. Se você não me conhece, eu sou o professor Carlos Rocha e ministro aulas de língua portuguesa na Escola Solon de Lucena, que fica na Coordenadoria 3. Caso tenha interesse de me seguir nas redes sociais, poderá me encontrar no @Cantar é para Todos. E falando em redes sociais, não deixe de nos seguir nas redes sociais aqui do Centro de Mídias. É @Centro de Mídias _AM, sempre marcando com o hashtag Projeto Conquistar Seducan, beleza? E o episódio é o 9, um simuladão pra gente se divertir. Pega esse texto e arrase. O nosso detalhamento é interpretação de texto, descrição, estrutura e análise. Vamos à primeira questão. Beleza, chegamos à questão. Ela é uma questão do Enem 2016. Só que o detalhe é que essa questão está adaptada. Então, se ela está adaptada, a resposta daqui pode não ser a mesma resposta em relação ao ano em que ela foi proposta. Então, vamos à leitura. Leia o trecho do romance Dois Irmãos, de Milton Ratum, e identifique a resposta correta. A velhice ainda estava longe, e a amargura, se existia, Rania sabia esconder. Escondia muitas coisas, seus pensamentos, suas ideias, seu humor, e mesmo uma boa parte do corpo que eu nunca deixei de admirar. No entanto, era uma virtuose nas questões mais prosaicas, e nisso ela me ajudava. Dá pena pensar que ela só usava aquelas mãos morenas de dedos longos e perfeitos para trocar uma lâmpada, consertar uma torneira ou desentupir um ralo. Na visão do narrador, Rania é uma mulher. Antes da gente verificar as alternativas, dá uma olhadinha aqui no personagem principal. Aqui o enunciado já diz para você, Rania, ela é uma mulher o quê? Deixa eu ler rapidinho o texto aqui, só alguns trechos que a gente tem que destacar. A velhice dela estava longe, então a gente entende que ela não é velha. Beleza. Outra coisa aqui é a amargura se existia, Rania sabia esconder. Então ela não revelava exatamente as coisas que ela pensava, através de atitudes. Legal, né? Outra coisa que você pode usar para te ajudar a responder é aqui, que eu nunca deixei de admirar. Então, existe alguém no texto, o narrador, que tem uma admiração pela Rania. Beleza? Agora, a gente vai introduzir as questões. Tá aí, Letra A. Amargurada, que se mostrava insatisfeita com o tipo de serviço que realizava. B. Madura, cuja beleza se perdeu durante anos dedicados ao trabalho pesado. C. Frágil, que apresentava ou aparentava ser bem mais jovem do que deveria ser na realidade. E D. Atraente, com notáveis habilidades para a execução de tarefas domésticas. E letra E, deprimida, sem ânimo para nada, não se levantava da cama para ir ao banheiro. Então aqui, antes da gente responder, dá uma olhadinha nas palavras amargurada, madura, frágil, atraente e deprimida. A partir daqui, você deve utilizar essas informações para responder. Então, antes de eu revelar a resposta, vou deixar você alguns instantes pensando aí e já já eu volto para a gente considerar o que é correto e o que seria errado. E aí? Com certeza você já sabe a resposta, né? Maravilha! Então vamos a ela. Olha só,
Na visão do narrador, Rania é uma mulher? Letra D, atraente, com notáveis habilidades para a execução de tarefas. Isso porque a gente pegou aqueles spoilers, tanto na primeira palavra de cada alternativa, como também na leitura introdutória. A gente leu e considerou essas informações como válidas na hora de selecionar a resposta correta. Olha só, a passagem citada, né? Nessa passagem, o narrador ele descreve Rania como alguém que esconde a sua amargura. A gente viu isso lá no texto, né? Habilmente escondendo seus pensamentos, ideias e humor. Lá disse, se ela tinha alguma amargura, ela sabia esconder muito bem. Se ela tinha alguma raiva, ninguém percebia. Então a Rania era uma pessoa jovem e que sabia muito bem esconder suas emoções. Olha que interessante, né? O narrador também menciona que admira uma parte do corpo de Rania, presumivelmente suas mãos. Neste ponto aí, como é que a gente sabe que seriam as mãos? Porque o decorrer do texto demonstra que Rania ela tem uma habilidade muito boa para a execução das tarefas domésticas, né? Então, daí essa parte de que ele como o narrador e também participava dentro da cena, ele demonstrou bem. Daí, suas habilidades práticas, como trocar uma lâmpada, consertar uma torneira ou desentupir um ralo. Olha só que interessante, né? Então, Rania, uma pessoa jovem, bonita, atraente, isso nas palavras do narrador. Demonstrava habilidades de trocar lâmpada, de fazer coisas domésticas. Olha que interessante. Então, dava assim para marcar a resposta correta, sem precisar de muita investigação. Mas o conselho que eu dou é, uma boa investigação textual sempre vai ajudar a identificar a resposta correta. Essa descrição sugere que Rania é uma mulher atraente e que possui notáveis habilidades para a execução de tarefas domésticas. Essa informação veio lá do texto, você pôde corroborar, porque quais são as tarefas domésticas? Trocar lâmpada, limpar, mexer com a mobília, organizar a casa, são tarefas do lar. Né? Portanto, a resposta correta ela é exatamente a opção D, porque ela é atraente, com habilidades para essa execução dessas tarefas domésticas e porque a Rania não deixa nada a desejar nessa execução dessas tarefas, né? As próximas questões, as próximas alternativas, o motivo de cada uma estar incorreta é a letra A. Rania sabia esconder muito bem os seus pensamentos e ideias. Na letra B, o texto mostra que a velhice de Rania ainda estava muito longe, né? Logo nas primeiras palavras ali do texto já apareceu, né? Ela estava longe da velhice. Então, com certeza, o contrário de velhice, né, é jovialidade. Ela era uma pessoa bem jovem. Na C, incorreta. Por quê? Porque o texto não menciona que a aparência de Rania causava a impressão de ter uma idade diferente do narrador. O narrador mesmo, a pessoa que está lá observando ela e é testemunha ocular das coisas que ela faz. Depois, a letra E também é incorreta porque o texto não fala em nenhum momento de Rania ter problema de depressão, de ter problema de tristeza, de ter algum tipo de sintoma que ela se lamentava durante o texto. Então, todo o texto ele está de forma ainda referencial, porque ele te oportuniza entender as notícias sobre Rania transmitidas pelo narrador e você passa assim a entrar em contato com o que está na mente do eu lírico do texto, não é? Isso é bem interessante e vai te ajudar, com certeza. Agora é hora de nós irmos para a questão número 2. Então, uma dica importante antes de começar é sempre observar se a questão ela é inédita ou se ela é adaptada. Tá valendo? Vamos dar uma olhadinha. Aqui está dizendo que essa questão do Enem ela também é adaptada, tá? Então, com certeza a resposta dessa questão é diferente do ano em que ela foi aplicada. Leia o texto abaixo. De vez em quando, nas redes sociais, a gente se pega compartilhando notícias falsas, fotos modificadas, boatos do tipo. O problema é quando a matéria é falsa.
E pior ainda, se é uma matéria falsa que não foi criada por motivos humorísticos ou literários. Sim, considero o jornalismo ficcional uma interessante forma de literatura, mas para prejudicar a imagem de algum partido ou de algum político, não importa de que posição ou tendência. Inventa-se uma arbitrariedade ou falcatrua, joga-se nas redes sociais e aguarda-se o resultado. Nesse caso, a multiplicação da notícia falsa, que está sempre sujeita a ser denunciada juridicamente como injúria, calúnia ou difamação, se dá em várias direções. Antes de curtir, comentar ou compartilhar, procuro checar as fontes, ir aos links originais. Olha só que interessante esse texto, né? E o autor, ele teve o cuidado de mostrar que as notícias falsas, quando elas são transmitidas para qualquer lado, ela vai prejudicar a pessoa, né? Seja lá quem ele seja. Bom, agora vamos ver aí a questão com as alternativas. O texto expõe a preocupação de uma leitora de notícias online, de que o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência a letra A, displicência natural das pessoas que navegam pela internet. Olha só, vamos pensar nessa palavra displicência, né? Ou podemos compará-la com a palavra imprudência, né? Uma imprudência natural de ir em qualquer site, de pegar qualquer informação, né? Então a gente já entende aí que a semântica dessa frase está te levando para uma pessoa imprudente, uma pessoa que não mede, tanto faz, ela vai em qualquer site, vai ler qualquer coisa. E vai pegar essa coisa e compartilhar. Letra B, desconstrução das relações entre jornalismo e literatura. A primeira palavra aqui é um substantivo, desconstrução. Será que o texto original transmitiu essa desconstrução entre o jornalismo e a literatura? Letra C, impossibilidade de identificação da origem dos textos. Olha só, impossibilidade, ou seja, você não vai conseguir saber de onde veio o texto de jeito nenhum. Será que é isso a informação original? Letra D, disseminação de ações criminosas na internet. Disseminação quer dizer espalhar. No caso, ações criminosas baseadas no fragmento lá sobre fake news. E a letra E, obtenção de maior popularidade nas redes. Então nós temos aí obtenção de uma maior popularidade, significa que a pessoa vai ganhar destaque, vai ganhar relevância, né? Então, qual é a alternativa correta? Vou te dar alguns instantes para você pensar e já já eu volto para a gente revelar a resposta. Pegou a visão? Esse texto, ele além de descrever toda uma situação do contexto das notícias, da maneira como elas são espalhadas, ele também está te levando para pensar criticamente, posicionar-se como se você, enquanto leitor de qualquer notícia, qual vai ser o teu papel com elas? É bom de se pensar, não é mesmo? Vamos agora revelar a resposta correta?
Então, o texto expõe a preocupação de uma leitora de notícias online de que o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência a letra D, disseminação de ações criminosas na internet. Isso aqui realmente está corroborando a ideia de que o autor do texto e não está satisfeito quando alguém, ao ler qualquer notícia na internet, ele compartilha essa notícia gerando ações criminosas, como calúnia, difamação, e isso daí é desastroso, não é mesmo? Bem, no outro ponto aqui, essa AD ela também está correta porque está preocupada com a criação e disseminação de notícias falsas que têm por objetivo de prejudicar a imagem de partidos ou políticos, podendo também configurar como injúria, calúnia ou difamação, ou seja, ações criminosas no contexto das leis relacionadas à comunicação e difamação. Sim, isso mesmo, porque no país onde vivemos, que é o Brasil, existem leis agora relacionadas com a disseminação de qualquer notícia de maneira imprudente. Se essas notícias estiverem relacionadas com injúria, calúnia e difamação, então com certeza a procedência dessas notícias elas são de origem duvidosa. Daí a preocupação tanto do autor como também do enunciado em dispor para que você reflita o seu papel enquanto leitor de qualquer que seja essa notícia. É isso mesmo. Bom, a gente também pode considerar as incorretas na seguinte proporção. Veja só, a letra A está incorreta. Por quê? Porque o texto ele não aponta para uma displicência natural ao navegar pela internet. É isso mesmo. Por quê? Porque há pessoas que, navegando pela internet, o objetivo dele é encontrar alguma informação. Existem pessoas que já conhecem sites confiáveis e eles vão a esses sites confiáveis para estudar, pesquisar alguma coisa e anotar algo. Então, legal. Então, tem pessoas que sabem realmente aonde procurar notícias, diferente de alguma outra pessoa displicente quando navega pela internet sem observar a origem, né? E se aquele site ali é confiável ou não, a origem daquelas informações. A letra B é incorreta porque o jornalismo ficcional é apenas uma impressão da autora, não configura opinião geral de todos os jornalistas, certo? A letra C também está incorreta porque, na verdade, a autora diz que busca a fonte de qualquer matéria antes de compartilhá-la. Então percebemos aí que a autora do texto ela tem esse cuidado. Não é qualquer matéria que ela compartilha e ela está se posicionando em relação a isso. Que legal, né? Quem dera se todo mundo fizesse a mesma coisa. Mas podemos fazer pelo menos a nossa parte. E a letra E, ela também é incorreta por esse motivo, porque o texto aponta o cuidado ao compartilhar notícias falsas. É isso mesmo. E compartilhamento de notícias falsas configura crime, segundo o que mesmo a autora diz, porque ele pode recorrer em questão de injúria, de calúnia e acabar com a imagem de qualquer pessoa. Bem, é isso. Agora que nós entendemos como que funcionou essa questão, está na hora de irmos para a questão 3. Vamos lá? E na questão 3, olha só que interessante aqui, ó, estratégia 2018 adaptada. Novamente, então temos aqui um aviso. A resposta dessa questão pode não ser a mesma resposta da aplicação do estratégia em 2018, quando ela foi para qualquer vestibular ou concurso, certo? Então vamos lá. Leia o texto abaixo e responda. Moreninha, olha só, um texto literário. Então, aqui a gente precisa conhecer um pouco da história. Mas se você não conhecer a história, não tem problema não. Os elementos que estão aqui, como que o texto faz para dizer o que diz, esses elementos vão te ajudar a identificar a resposta, porque com certeza vai ser de interpretação e essa interpretação é somente desses elementos. Tá valendo? Vamos lá. Depois de respirar um momento, as meninas, julgando-se sós,
começaram a conversar livremente, enquanto Augusto, com sua roupa embaixo do braço, coberto de teias de aranha e suores frios, comprimia a respiração e conservava-se mudo e quedo, medroso de que o mais pequeno ruído pudesse descobrir. Olha só o que Augusto está propondo aí. Ele está receoso, medroso, porque ele não quer chamar a atenção em nenhum momento. Vamos continuar. Para seu mor infortúnio, a barra da cama era incompleta e havia seguramente 2,5 palmos de altura descobertos, por onde, se alguma moça olhasse, seria ele impreterivelmente visto. Olha só o que está rolando com Augusto, né? Ele está tentando se disfarçar, mas tanto a roupa dele está chamando a atenção, como a ação dele de entrar, e ele não está conseguindo exatamente passar despercebido. Vamos continuar. A posição do estudante era penosa. Certamente, por último, saltou-lhe uma pulga à ponta do nariz e, por mais que o infeliz assoprasse, a teimosa continuou a chuchá-lo com a mais descarada impunidade. Antes 1000 vezes 5 sabatinas seguidas em tempo de barracas no campo, dizia ele consigo. Então, até agora, o Augusto está arrependido de estar onde está. Ele está escondido numa sala e aí aconteceu que essa pulga pulou no nariz dele e agora ele está tentando não chamar a atenção, continuar escondido nessa sala, mas essa pulguinha não está deixando. E aí ele pensa, né? Antes 1000 vezes sabatinas, ser questionado 1000 vezes seguidas. Então, o momento para ele está delicado. Vamos finalizar o texto. Mas as moças falam já há 5 minutos. Façamos por colher algumas belezas, o que é, na verdade, um pouco difícil, pois, segundo o antigo costume, falam todas 4 ao mesmo tempo. Todavia, alguma coisa se aproveitará. Então, aqui entendemos o motivo do Augusto estar escondido nesse quarto. É um quarto, sala, um aposento, e algumas moças estão conversando ali já há 5 minutos e ele não quer ser visto por elas, e por ele não querer ser visto por elas, ele está se escondendo. E aí aconteceu que uma pulguinha sentou no nariz dele, está incomodando e ele está querendo tirar essa pulga, só que essa pulga está atrapalhando e ele não quer chamar a atenção. Então esse trecho aí é de Joaquim Manuel de Macedo, do livro A Moreninha. E agora vamos às alternativas. No trecho, por mais que o infeliz assoprasse, que está lá no final do primeiro parágrafo, o pronome em destaque se refere a, né? Então, por mais que o infeliz assoprasse. Mas deixa eu demonstrar aqui rapidinho para você, ó. Por mais que o infeliz assoprasse. Então, esse pronome aí, esse a, se refere ao quê? A roupa? A aranha, a respiração, a pulga, ao relógio, ao quê? Vou deixar você uns instantes olhando essa questão para que você possa identificar a resposta. E já já eu volto para revelar, tá bom?
Pronto, voltamos. Mas eu tenho certeza que você deve já saber a resposta correta. Até eu também sei. Bom, vamos revelar ela, tá bom? Olha só, olha só. Essa questão, como ela é adaptada, né? Então ela pode não ser novamente, né, a resposta em relação ao ano em que ela foi aplicada pela estratégia, tá bom? Então aí, ó, no trecho, por mais que o infeliz assoprasse, o pronome em destaque refere-se ao quê? Então, o pronome, esse a aqui é que é o pronome. Então, refere-se à letra D, a pulga. Mas por que a pulga? Né? Então, olha só, a D ela é correta porque no trecho, por mais que o infeliz assoprasse, lá no final do primeiro parágrafo, o pronome a se refere a essa pulga. No contexto, o protagonista Augusto ele está em uma situação desconfortável. Lembra que eu comentei que ele estava ali escondidinho, não, escondido embaixo de uma cama, tentando evitar ser descoberto. Mas ser descoberto por quem? Pelas meninas que estavam conversando próximas a ele. Nesse momento, uma pulguinha veio pulando ali, ele não percebeu, começa a incomodá-lo, foi para o nariz dele e ele estava com a mão ocupada tentando se segurar para ele não chamar atenção, não fazer barulho. E aí ele tenta soprá-la para afastá-la, mas ela continua a chateá-lo com impunidade. Olha que pulguinha danada, né? Então nós temos aí uma questão com a aplicação e a semântica dela voltada totalmente para essa pulga. Então, é importante que em qualquer questão de vestibular, no macro, no Enem, no CIS, no PSC, você observe se a questão ela foi direcionada para a gramática, então você precisa dar uma olhadinha como que o verbo está direcionado, certo? Como que o verbo, se esse pronome ele está antes do verbo ou está depois do verbo? Se ele estiver depois do verbo, ele está indicando o quê? Dá uma olhadinha de novo lá no texto, procura no texto a mesma frase, tenta ler novamente e ver se apareceu antes ou depois ali. E você vai encontrar o elemento que você está precisando para identificar e corroborar a resposta correta. Tá beleza? Então, e por que as outras estão incorretas? Vamos lá. Na letra A, ela está incorreta porque o texto não menciona que a roupa foi soprada. É isso mesmo. Pelo contrário, quem está soprando é o Augusto lá no chão, enquanto ele está deitado tentando se esconder, e ele não quer que as meninas que estão conversando ali há mais ou menos 5 minutos saibam da presença dele e que ele está ouvindo tudo. Letra B. A letra B está incorreta porque o texto ele não menciona a aranha como soprada. Na verdade, o texto menciona a aranha em algum lugar? Eu acho que não. Pelo que eu li, a gente percebeu somente a pulguinha ali chegando para incomodar o Augusto, enquanto ele não quer ser incomodado. Ele não quer incomodar, na verdade, né? Ele não quer que ninguém perceba a presença dele ali. E a letra C, ela está incorreta porque o texto não comenta sobre como ele poderia soprar a respiração dele. Até porque a respiração é um ato, né, uma ação humana que geralmente ela é muito silenciosa, a não ser quando a pessoa respira fundo. Então a respiração funda ela já tem um ruído, então quem está ali presente pode escutar. E a letra E, o texto não menciona que o relógio foi soprado, né? Então, o relógio dele, se ele tinha algum relógio no braço, talvez mencionado pelo texto, então ali não mencionou, não apareceu essa possibilidade de incorreção, né, relacionado com o relógio, porque não apareceu o elemento relógio no texto, mas sim a pulguinha, né? Então, já temos aí. Agora é a hora das nossas considerações finais. Foi isso. Valeu pela sua interação, porque esse momento é muito especial. Vamos de selfie?
Beleza, beleza. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, @Centro de Mídias _AM, sempre marcando lá com a hashtag Projeto Conquistar Seducan. Tá valendo? Bons estudos e tchau, tchau!